Opa aí pessoal, tudo certo? Ciência de Trade no ar para análises e palpites de jogador dos jogos que teremos no dia 17 de 11 de 2023 e também na virada da madrugada desse dia 17 para o dia 18. No vídeo de hoje nós vamos trazer aqui 3 seleções que achamos interessantes para vocês ficarem de olho, quem sabe incluir nas apostas, na caderneta de vocês, mas os nossos palpites em relação à pontuação, à vitória, handicap, os que eu considero os melhores do dia já estão no ar. O card vai ficar aqui em cima com os nossos palpites gerais para esse dia 17 de 11 de 2023. Beleza, pessoal? Esses vídeos aqui de palpite de jogador nem sempre a gente traz, e quando a gente traz o retorno geralmente é menor do que os nossos vídeos principais. Pra gente entender que esses vídeos de jogador fazem sentido, a gente conta com a ajuda de vocês, 200 likes, clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, vai ajudar muito, e se inscreve no canal se não é inscrito pra gente continuar trazendo. E também a gente conta com um reforço aqui nos comentários. Comentem palpite de jogador que vocês acham que faça sentido, se vocês têm alguma dúvida pra tirar, se puder, eu vou responder vocês, e também se concordam ou discordam da gente, vale a pena vocês destacarem porque aqui nos comentários, beleza? Nosso grupo VIP aqui embaixo, menor preço do mercado, e o grupo VIP mais completo, com palpites, dicas extras e linhas mais seguras para vocês trabalharem, serem lucrativos e também adquirirem conhecimento através dos nossos e-books, guias e muito mais. Vamos começar aqui o nosso primeiro palpite, vai ser no jogo entre Pelicans e Denver Nuggets. Nesse confronto nós vamos trabalhar com a estrela do Denver Nuggets, Nikola Jokic. Para essa partida nós queremos pelo menos 13 rebotes do Joker, ou seja, vocês vão apostar ou acima de 12,5 rebotes do Nikola Jokic, ou então pelo menos 13 rebotes do Nikola Jokic, que vai ser a mesma coisa. Vamos aqui em linhas de rebotes e colocar o mais de 12,5 do Joker. Por que eu acho que isso faz sentido? Bom, nos últimos 6 jogos do Jokic, ele teve uma média de 15,7 rebotes por jogo. Ele fez 14, 16, 14, 13, 21 e 16, ou seja, conseguiu superar essa marca em todos os últimos 6 jogos consecutivos. Só que tem algo interessante nessa partida contra o Pelicans que vale a pena a gente destacar. Primeiro, é o histórico recente dele. Nos últimos 4 confrontos diretos contra esse adversário, 14,8 rebotes de média. Superou em 3 dessas 4 partidas. Nas últimas 2 consecutivas, fazendo 18 e 14. E eles também enfrentam um time muito favorável para trabalhar nessa questão. Se a gente for olhar aqui em número de rebotes concedidos por jogo, o New Orleans Pelicans é o 4º time que mais cede rebotes na liga. Isso porque, primeiro, o ataque deles não é tão eficiente. O Pelicans tem o 7º pior ataque da NBA. E a defesa do Denver é muito boa, é a 6ª melhor da NBA, o que significa que eles vão forçar erros dos Pelicans. Forçando erros, mais bolas sobram. Mais bolas sobrando, mais chances dos seus reboteiros conseguirem um over. Se a gente for olhar aqui, defesa versus posição, o New Orleans Pelicans é o 3º que mais cede rebotes para centers em toda a NBA. Center é a posição que o Nikola Jokic joga. E também é o 2º time que mais cede, rebotes para jogadores da posição de power forward. Então, ali dentro do garrafão, perto do garrafão, para jogadores que atuam ali no frontcourt de uma equipe, é muito fácil você garantir rebotes contra essa equipe do New Orleans Pelicans, principalmente porque o Zion força muitos arremessos de curta distância, então acredito que seja uma boa aposta para hoje, mais de 12,5 rebotes do Joker. E agora vamos continuar falando de rebotes, só que dessa vez no jogo entre Bulls e Magic. A gente vai trabalhar também com a estrela do Magic, Paolo Banchero, jogador aí que, por ser destaque da equipe, tem minutagem suficiente para a gente conseguir superar a linha de rebotes dele também. Uma linha um pouco mais baixa, com uma odd que paga menos, mas ainda assim eu acho que faz sentido. Claro, todos esses palpites que eu estou indicando para vocês, trabalhar no ao vivo ali, pegar uma linha inferior, pagando mais, sempre é interessante. Mas para o pré-jogo, eu vou aqui em Marcos, rebotes do Paolo Banchero, e vou trabalhar com pelo menos 7 rebotes do jogador do Orlando Magic. Por que eu acho que isso deve acontecer? Nos últimos 4 jogos, o Banchero conseguiu pelo menos 7 rebotes em 4 desses 3, fazendo 9 no último encontro contra o Chicago Bulls, mesmo tendo a sua menor minutagem, e média de 8,8 rebotes nesse recorte. Quando a gente vai aqui para os jogos que ele teve na carreira contra os Bulls, que foram 3 no total, na maioria ele conseguiu, fazendo 7, 4 e 9, média de 6,7, é verdade. Esse daqui puxa muito para baixo, a gente acaba não atingindo a média que a gente gostaria. Mas esses 2 jogos foi contra o Chicago Bulls na temporada anterior. E o Bulls, que cede muitos rebotes, é o atual, esse que estamos vendo diante dos nossos olhos. Vamos aqui para alguns números bem relevantes. O primeiro deles é, claro, o número de rebotes por jogo concedidos. O Bulls é o 2º time que mais cede rebotes. Nos últimos 3 jogos pioraram esse desempenho, e dentre os mandantes da NBA, o Chicago Bulls é o 4º que mais cede rebotes por jogo. Também porque eles não têm um ataque eficiente, o Orlando tem uma boa defesa, vai forçar erros do Chicago, mesmo os Bulls jogando como mandante. E mais, o Chicago Bulls gosta do arremesso de média distância, eles são muito ruins na bola de 3, o que significa que os arremessos mais curtos que eles executam, geralmente sobram mais fácil para jogadores que ficam perto do garrafão, e nessa temporada o Banchero está atuando na posição 3 e 4, que são mais perto daquilo que ele atuava na temporada
anterior. Se a gente for aqui em rebotes concedidos para centers, o Chicago Bulls não cede tantos assim. Tá lá no meio da tabela porque o Andre Drummond e o Vucevic conseguem dar trabalho pro pivô rival. Por isso eu não vou trabalhar com Goga Bitadze. Mas para a posição de power forward, o Bulls é o terceiro que mais cede rebotes e small forward, essas são as posições aqui que eu disse que o banqueiro vem jogando. Ele aqui são para alas, né? O sexto time que mais cede rebotes por jogo para jogadores dessa posição, com médias aí superiores àquilo que nós buscamos, já que a gente busca pelo menos 7 rebotes do banqueiro. Beleza? Outro número interessante para a gente observar em relação ao aproveitamento nos rebotes do Chicago Bulls, porque às vezes o Chicago Bulls cede muitos rebotes em números brutos, mas o aproveitamento às vezes podia não ser tão bom. E não é o caso, eles são o terceiro pior aproveitamento em rebotes da liga, bem como o Pelicans, vale também aqui para tipo citado anteriormente, é o quarto com pior aproveitamento em rebotes na NBA. Se a gente for observar, os rebotes ofensivos dessas franquias são a pior parte do que eles têm a oferecer. Ou seja, os rebotes mais fáceis, que são os defensivos favoráveis da nossa tip, são mais tranquilos de serem garantidos, já que o adversário não tem um rebote ofensivo tão qualificado. Beleza? Para finalizar aqui, vamos trabalhar em uma linha que eu tô de olho faz tempo, eu acho ela muito interessante, porém não é um mercado, admito para vocês, então tomem cuidado, que eu tô muito... digamos que eu não tenha tanta experiência, é claro, faz anos que eu tô de olho nessas linhas aqui de bloqueios e tudo mais, porém, como eu disse, como são pouquíssimos jogadores que eu gosto de trabalhar nessa linha, eu, apesar dos anos trabalhando com bloqueios, eu não tenho jogos o suficiente para dizer, cara, eu tenho um método extremamente comprovado, etc. Mas eu tenho alguns números que validam essa entrada, inclusive essa e a do banqueiro, são entradas que o mercado internacional, a galera mais especializada tá de olho já faz um bom tempo, e aqui eu só tentei validar, justificar o porquê que faz sentido. Bom, vamos aqui na linha de bloqueios do Anthony Davis, é o jogador do Lakers que a gente vai trabalhar, mais de 2.5 bloqueios na partida. Por que eu acho que isso deve acontecer? Nos últimos 6 jogos contra os Blazers, adversário que eles vão enfrentar hoje, o Anthony Davis conseguiu 3, 5, 6, 3, 3, 3, ou seja, 6 jogos seguidos conseguindo pelo menos 3 bloqueios contra esse rival. Ele garantiu 3.8 de média, e no confronto que essas franquias já tiveram nessa temporada, ele também conseguiu 3 bloqueios. Se a gente for observar aqui, em número de bloqueios permitidos por jogo na NBA, o Portland Trail Blazers é o time que mais cede bloqueios por partida. Hoje eles jogam dentro de casa, e jogando dentro de casa, eles têm um número ainda maior de bloqueios permitidos por jogo, 7.8, o segundo maior mandante da NBA na hora de permitir bloqueios para os seus rivais. O Anthony Davis também tem um histórico recente favorável, nos últimos 6 jogos em 4 ele conseguiu pelo menos 3 bloqueios, média de 3.7 nas partidas das quais ele se envolveu, conseguiu 3, 6 e 4 nos últimos 3 jogos consecutivos, e 2 deles, Memphis e Portland, foi contra adversários do topo em rebotes cedidos, em bloqueios cedidos por partida, como a gente pode observar, eles estão aqui em cima. Considerando também o fato de que o Portland Trail Blazers vem sem o Robert Williams III, sem o Brogdon, sem o Scoot Henderson e sem o Anthony Simons. Jogadores que pontuam muito bem, né, ou pelo menos tem mais talento, tirando o Robert Williams, citando ali Brogdon, Henderson e também o Anthony Simons, jogadores que pontuam na média para longa distância, ou seja, tudo que sobrou hoje para eles são jogadores que pontuam um pouco mais na curta, considerando ali acima de tudo Jeremy Grant e DeAndre Ayton. Por que eu estou destacando isso? Bom, quanto mais arremessos perto do garrafão, melhor para Anthony Davis bloquear. E se a gente for observar, o Blazers é o segundo time com mais arremessos na área restrita, que é a distância mais curta que a gente tem de arremessos da NBA em relação à cesta em toda a liga. Eles usam e abusam desse número de arremessos, né, desses arremessos mais perto ali do aro. E consequentemente fica mais fácil do AD garantir esses tocos. Outro número interessante é em relação ao aproveitamento do Portland Trail Blazers na segunda menor distância que a gente tem, que é aqui o paint, né? O Blazers são dos 10 times com melhor aproveitamento em arremessos no paint. Ok, o aproveitamento é meio ruim pra gente trabalhar, mas isso mostra que eles têm condições de confiança de trabalhar e executar arremessos dessa distância aqui, e essa é uma outra distância fácil da gente poder trabalhar com over em bloqueios. Então esses são os nossos palpites, pitacos de hoje. Eu acredito que as mais seguras ainda são as do vídeo em geral, mas ainda assim vale a pena ficar de olho. Acima de 12.5 rebotes do Jokic, jogador do Denver Nuggets, pelo menos 7 rebotes do banqueiro, jogador do Orlando Magic, encara o Chicago Bulls. E por fim, mais de 2.5 bloqueios do Anthony Davis, estrela do Los Angeles Lakers. Beleza? Bom, pessoal, esse é o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Conheça o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Muitas tips exclusivas lá. Bora fazer dinheiro. Aproveitem nesse final de ano para poder encher o carrinho de compra de vocês com os lucros lá do Cesta de Trade VIP. Beleza? Não se esquece de conferir o nosso vídeo de palpites gerais card aqui em cima. E vou deixar um quadradinho aqui para vocês também clicarem. E também não se esquece de ser membro do canal. Clicando no botão de Seja Membro, você vai ter acesso a vídeos exclusivos, inclusive alguns vídeos de jogador que a gente só vai botar pra galera que é membro. Muito obrigado pela sua audiência e falou!